Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa aula número 5, aula prática número 5 de desenho técnico mecânico. Hoje o que nós vamos ver é um processo de criação de alguns objetos que são bastante importantes e meio complicados para serem construídos. Nós vamos falar, por exemplo, de uma chaminé. Se você pensar, pegar indústrias, grandes indústrias, você vê às vezes chaminés. E essas chaminés, a parte que nós vemos geralmente é circular. A área dela é circular, mas dentro lá da empresa às vezes existem umas regiões que são retangulares, coletando a fumaça e todos os gases que aparecem lá dentro. Então existe um determinado local onde você tem uma secção retangular que vai ter que se transformar numa secção circular para poder conectar as duas partes. E o desenho dessa conexão entre retangular e circular é um pouco complexo. Mas no SolidWorks vocês vão ver que não é tão complexo assim e é possível fazer isso. Então eu estou aqui com a tela do SolidWorks aberta e vamos começar a fazer a nossa modelagem. Eu vou fazer isso a partir do plano superior, que é o mais adequado para nós, tá certo? Então vamos começar com a base, que é retangular, e vai ser construída aqui nesse plano superior que nós estamos vendo. Então vamos aqui, olha, nesse esboço 1 aqui, construir então um retângulo de ponto central, pegando aqui, tá? E vamos colocar as dimensões que nós temos. Então, daqui para cá, essa dimensão é 330, e esta dimensão é 210. Pronto, então nós temos a base do nosso... Veja que está totalmente definido, nós temos a base da nossa transição, do nosso bocal de transição, tá bom? Vamos sair desse esboço e agora nós vamos construir um outro esboço onde nós vamos fazer um perfil circular para fazer a transição entre os dois. Para isso, então, eu vou precisar criar um outro plano, tá? A referência desse plano vai ser o plano superior, como nós tínhamos, e ele vai estar a 400 milímetros de altura dele. Então vamos validar. Notem que nós temos aqui o plano, olha, 400 milímetros acima do plano superior efetivamente. Aqui nesse plano 1, que ele foi chamado, né, vamos criar um esboço então, e vamos criar um círculo aqui, ó. Eu venho aqui, e o diâmetro dele é 500. Tá? Também está totalmente definido. Eu vou sair do esboço e vamos reparar que então eu tenho aqui um retângulo e tenho aqui um círculo. Com essas duas entidades, eu venho aqui no ressalto base por loft, tá? O SolidWorks automaticamente já escolheu esse esboço aqui, porque ele vai ser usado realmente, para nós isso é bom. E agora vamos escolher esse outro aqui. E ele já mostra como vai ficar. Tá bem? Então é isso mesmo que eu quero. Está aqui então o nosso perfil básico, né? Que nós vemos aqui, olha. Tá bom? Mas ele ainda está bem longe de ficar pronto, né? Então eu vou dar uma salvada nele aqui. Vou chamar de bocal de transição. E agora nós precisamos transformar isso aqui em chapas, né? Porque ele é feito por chapas. Ou seja, nós vamos criar uma casca aqui, tá certo? Então a casca vai ter 4 milímetros, as chapas todas têm 4 milímetros de espessura, tá certo? Então eu vou clicar os pontos onde começa e termina essa casca, aqui e aqui. Tá? Olha só, quando eu clicar aqui, pronto, ele criou. Então, nós temos aqui já o nosso duto de transição, que eu chamei de bocal de transição. Falta fazer o quê? Colocar um flange aqui em cima e colocar um flange aqui embaixo para fixar esse bocal nos pontos de interesse, né? Na chaminé em cima e no ponto de coleta de gases na parte de baixo. Então nós vemos que a parte de baixo nós temos que fazer um flange que é com perfil reto
e o flange de cima é um flange circular. Então vamos começar, vamos fazer o de baixo, que é um flange reto, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou lá no plano superior, que é aquele que eu usei como referência, vou fazer um novo esboço dentro dele. Para que essa figura não me atrapalhe, eu vou clicar aqui, onde ele aparece, e ocultá-la. Pronto, então agora eu vou fazer então um retângulo central, vai ser o mesmo retângulo que eu tinha construído antes, tá? Eu venho aqui e vou dar as dimensões dele aqui, ó. Então aqui ele é 330. E aqui é 210. Então esse retângulo é igualzinho ao original e está na mesma posição, inclusive. Tá certo? Bom, o que eu vou fazer agora? Então eu tenho que fazer uma tirinha que vai ficar em volta daquele canal que nós fizemos, né? daquele bocal de transição. Então eu vou usar aqui o comando offset de entidades. Aqui nessa parte o offset é de 30 milímetros. Então eu vou colocar 30, clico aqui nele, ó, e clico para fora aqui, ó. E pronto, então ele criou já os dois perfis. O que falta fazer agora é o seguinte, fazer os furos para fixação que nós vamos ter, tá bom? Então vamos lá, eu vou criar o primeiro furo. Deixa eu me colocar de volta aqui, normal a isso. Vou fazer o primeiro furo. Ele tem 10 milímetros de diâmetro. E vamos localizá-lo então, ó. O furo daqui para cá, ó, ele tem 15 milímetros. Daqui para cá, 15 milímetros. Pronto. Então esse furo aqui já está pronto. Agora vamos criar uma sequência para cá, depois para cima e outros dois aqui, tá bom? Então vamos lá, eu vou criar um padrão de esboço linear, tá, ao longo do eixo X. A distância aqui vai ser de 60 milímetros. Tá bom? Eu vou selecionar o quê? Selecionar justamente esse perfil, esse furo que nós fizemos agora, esse círculo que nós criamos agora. Então vai ser com 7, perdão, para incluir aquele último, com 7 furos, tá? Em Y nada, eu clico aqui e pronto. Nós já temos nossos furos aqui. Agora eu vou criar uma linha para cima aqui, ó. Então eu vou fazer um padrão linear de novo, tá? Agora no eixo X eu vou colocar um só aqui, para que não haja. E no eixo Y eu vou colocar 5 cópias aqui, ó. Uma distância de 60 também, tá? Repare que ele já esboça o que vai acontecer, tá tudo certo, eu dou um OK e pronto. Já criou esses furos aqui. Vamos salvar por enquanto, para ter certeza de que não vamos perder nada. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esses todos aqui, ó, esses furos todos, aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui em ferramentas, ferramentas de esboço, copiar. O que é que eu vou selecionar então? Eu vou selecionar então esses, vamos de novo aqui que ele escapou aqui. Ferramentas de esboço, copiar. Entidades a copiar. Eu venho aqui, tá? Ele selecionou uma linha a mais, eu vou retirar daqui. Tudo bem? São aqueles, ele chama de arcos, né? São círculos, né? Então, de onde até onde? O ponto inicial vai ser o centro deste círculo aqui, ó. E para onde ele vai? Para o centro deste último círculo aqui. Beleza? E agora? Agora eu vou fazer a mesma coisa com esses de baixo aqui, ó. Eu não sei porque ele criou um furo aqui, ó, que não deveria. Pronto. Então agora vamos copiar ali para cima. Então eu vou dar de novo também aqui, ó. Ferramentas, ferramentas de esboço, copiar.
Eu posso selecionar um por um aqui, que fica mais fácil. Ó. Pronto. Ponto inicial vai ser o centro desse círculo aqui. Aliás, desculpe. Não. Vai ser o centro deste furo aqui, ó. E eles vão para o centro deste furo aqui. Então pronto, se você observar bem, está tudo criado, definido, tá certo? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos então fazer fazer a extrusão dessa placa que nós criamos aqui, mas para isso é importante mostrar aqui a figura que nós tínhamos antes. Eu venho aqui em recursos, ressalto base extrudado, como todas as chapas têm 4 milímetros de espessura, eu vou colocar 4 aqui e vou validar. Então veja que ele fez, olha lá, nós temos aqui então a nossa estrutura, tá? Então, a parte de baixo já está prontinha. Falta fazer agora o flange de cima aqui. Vamos salvar essa parte aqui para não ter problemas, né? Então vamos agora fazer na parte de cima aqui o flange de cima. Então eu venho aqui, vou criar um novo esboço aqui em cima. Vou criar um círculo nesse centro com 250 de raio. Opa, perdão, é 500 de raio, né? 250 de raio mesmo, 500 de diâmetro. 500 de diâmetro, tá certo? A diferença aqui agora vai ser de 40 milímetros. Então eu vou criar um outro círculo aqui, ó. Se ele tem 40 no raio, ele tem 80 no diâmetro. Então vai ser de 580. Então pronto. Próximo passo, fazer os furos para a criação aqui fazer um círculo para a criação dos furos, né? Eu venho aqui, clico aqui, diâmetro 10 também. Agora vamos posicionar esse círculo aqui, né? Então eu vou primeiro fazer o seguinte, vou sair desse comando de criação de círculo, clico no centro dele, agora pego a origem aqui, né, e digo que eles estão na mesma vertical. E agora, dimensão inteligente, dali para cá, olha, quanto que é? Se nós pensarmos bem, nós teríamos 250 e mais 20, que é 270. Né? Então, 270. Então, pronto, ele está na posição, totalmente definido. Né? Então, agora nós vamos fazer um padrão de esboço circular. Circular. Tá? Onde é que está o meu centro? Né? É o centro desse círculo, desse arco aqui, né? Que seja. Então ele já pegou a origem ali como centro, que é o que nós queríamos, né? Quais são as entidades que vão ser copiadas? Eu vou pegar esse daqui, tá bom? Então para 360 graus, são 20 furos na verdade. Então eu venho aqui, digito 20, ele já esboçou o que vai ser feito, eu clico aqui e está pronto aqui. O que é que falta fazer agora? Falta nós fazermos então a extrusão, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no recursos, ressalto base extrudado, ele já está mostrando ali, é 4 milímetros, mas eu vou fazer esse dali para baixo. Por quê? Porque senão ele vai para uma parte vazia ali, tá bom? Então 4 milímetros, vou dar um OK, e pronto, olha lá. Está pronta a parte de cima também. Então, está pronta a nossa peça. É isso que nós queríamos, ela está pronta. Vamos salvá-la e vamos dar uma olhadinha na produção de um desenho. Nós vamos fazer o desenho dessa peça, né? Como é que nós vamos fazer isso? Vamos vir aqui, criar desenho a partir de peça montagem.
Eu vou colocar no desenho, vamos fazer o desenho A4 mesmo. Tá bom? Então agora eu vou pegar aqui a vista superior. Vou colocar aqui embaixo. E vou pegar uma vista... Não, eu não vou fazer agora isso. Vamos pegar, deixar essa vista aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Vista de secção. Pegar aqui. É isso que eu quero. Vou pegar para cá. Então, está pronto aqui. Note que as duas vistas ficaram muito pequenas, né? Então eu posso mudar a escala disso daqui. Como é que eu faço? Eu venho aqui, botão direito aqui, propriedades, e onde ele está a escala de 1 para 20, eu vou colocar 1 para 10. Melhorou um pouquinho o tamanho, né? Então tá certo. Agora, se eu quiser, eu posso fazer o seguinte, fazer uma vista em perspectiva dele, né? Como aqui, por exemplo, olha, se eu pegar essa vista aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, desse jeito que mostra um pouquinho a parte do fundo e tudo mais. Eu vou salvar desse jeito. Volto lá para o desenho para o nosso desenho, propriamente dito. Vamos pegar as vistas, né? Vamos atualizá-las primeiro. Ele vai atualizar essa daqui, olha aqui, ó. Aí eu pego essa daqui e puxo para cá. E essa vista mesmo, eu vou dizer que eu quero que seja sombreada. Assim dá para nós olharmos e percebermos como ela é. Tá bom? Puxar um pouquinho mais para cima. Essa também mais para cima. Então agora vamos colocar algumas dimensões aqui para nos ajudar a fazer isso. Vamos dar uma salvada nesse desenho também, bocal de transição. Salvar. Tá bem? Então, vamos fazer como? Essa aqui é uma vista de corte, tá certo? Então aqui nessa vista aqui, eu vou colocar... vamos fazer um círculo. Com centro aqui e vindo até o centro desses círculos aqui, ó. E este círculo aqui, eu vou dizer que é para construção, ó. Tá certo? Ou seja, ele não faz parte do desenho, só está me indicando onde é que ficam aqueles furos, né, que vão ser usados para parafusar essa transição na parte de cima da chaminé. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar direto já esse diâmetro aqui, ó. Ele está dizendo isso porque ele já tem essa dimensão no outro desenho, então ele está dizendo que ele vai colocar essa dimensão somente como referência, tá? Então tá lá, ó, diâmetro de 540, beleza? É o que eu quero mesmo, tá bom? E agora, olha só, eu vou colocar uma observação depois aqui embaixo dizendo que todas as chapas têm espessura de 4 milímetros. Então vamos lá, dimensão inteligente, eu vou pegar então daqui para cá. Tá bom? 580 ali. $390 aqui. $400 milímetros de altura. Tá certo? E eu vou precisar fazer o seguinte também. Eu vou precisar fazer um outro corte disso daqui para a direita. Justamente para mostrar... essa dimensão é 390, mas a outra não é. Então vamos fazer um corte para cá. Vista de secção. Agora é nesse sentido. Aqui. Inverter direção. Então ela vem para cá. Então, aliás, aqui, vamos trocar os nomes, né, que eu notei agora que ele tinha colocado B aqui, deveria ser secção A. Só um minutinho aqui.
Aqui é A. E essa daqui é B. Certo. Então vamos lá. Na anotação, vamos vir em dimensão inteligente. E vamos pegar então dessa pontinha para essa 270 milímetros aqui, tá certo? Agora vamos colocar então a parte de furação, né? A parte de furação. Para esses furos aqui, olha, tá aqui, ó. O que eu vou colocar aqui? Então são 20 vezes, agora vem o símbolo de diâmetro, depois eu vou ver como é que eu coloco isso aqui, vou colocar um O agora simplesmente. Diâmetro 10. Aliás, não, estou fazendo besteira. Dimensão inteligente. Diâmetro 10, né? Eu vou colocar aqui, ó, 20 vezes diâmetro 10. Certo? Eu já tenho o raio que ele está tudo certinho ali. Falta só mostrar a furação de baixo. Para mostrar essa furação de baixo, eu posso fazer uma vista de seção também, tá? E onde é que ela vai ser? Ela vai ser horizontal, né? E vai passar por onde? Por algum ponto aqui próximo aqui, ó. Por exemplo, aqui mesmo, tá? E inverter direção. Veja o que ela está mostrando. Eu coloco aqui embaixo. Seção D. Então aqui eu vou colocar a furação, o detalhe da furação. Então eu venho aqui para esboço, dimensão inteligente, tá? Então eu vou colocar aqui da seguinte forma. Diâmetro 10, né? Quantos são? 5 vezes 7 são 35. 35 vezes diâmetro 10. Certo? Então, com essas dimensões, eu já tenho condições de... Aliás, faltou colocar a nota, né, que eu disse que ia colocar. Vou colocar uma nota aqui, ó. É o seguinte. Todas as chapas com 4 milímetros de espessura. Então eu já sei que isso aqui tudo tem 4 milímetros de espessura. Então nós vimos como é que nós fazemos. Aliás, falta agora colocar as propriedades desse desenho aqui, né? O número vai ser aqui, então, aula prática 501.
a data. Faltou eu colocar lá no desenho, vamos ver lá no desenho. Sim, faltou colocar os dados aqui, ó. Bocal de transição. E aqui no personalizar, projeto. Aula prática 5. Vamos fazer isso, salvar o desenho aqui, voltar para o outro, que é o desenho propriamente dito, ele atualiza tudo e vejam que aí aparecem todos os dados aqui, na parte de baixo aqui na nossa legenda, tá? E isso então encerra essa nossa aula, espero que tenha sido de bom proveito para vocês. Muito obrigado, vamos salvar aqui e até mais, gente.